Opa, e aí meus ratinhos, beleza? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista de League of Legends. Hoje eu trago o jogador TheFly, ele que ocupou a primeira posição no ranking mundial dos jogadores de Malphite. E antes de começarmos, eu vou rodar propaganda rapidinho e já volto. Opa, esse vídeo está sendo patrocinado pelo NoPing. Você tá cansado de ter problemas com o ping, perda de pacotes e quedas de FPS? Então essa dica é para você. O NoPing vai melhorar a sua conexão com a internet, aumentar o desempenho do seu computador e até mesmo acelerar o seu teclado. Você não tá acreditando? Então aproveite para testar gratuitamente por 7 dias e ainda apoiar o canal. Basta clicar no link do comentário fixado, criar uma conta e ver com seus próprios olhos. Zeflow, meus 7 dias de teste acabaram e eu não tenho dinheiro para renovar, e agora? Não se preocupe, meu ratinho. No comentário fixado também terá o link para o nosso servidor no Discord. A primeira pessoa que entrar lá, for até o chat NoPing e digitar a palavra que está aparecendo na tela agora, ganhará mais 7 dias para curtir o aplicativo. Então corre lá que eu tô te esperando, fui! E aí TheFly, tudo certo? Para começarmos, vamos nos apresentar. Pode contar pra gente o seu nome, quantos anos você tem e de onde você é? Salve aí pra galera que tá assistindo. Primeiramente queria agradecer o convite do canal. Eu me chamo Julianderson, mais conhecido como TheFly aí no mundo dos games, especificamente o LoL, que é o game que eu jogo atualmente. Sou do Rio de Janeiro, capital, moro por aqui desde que nasci, tenho 30 anos e pra quem quiser me conhecer um pouco mais, vou deixar aí tanto no Instagram quanto no YouTube, que é @TheFlyLoL, e vamos aí bater um papo. É um prazer enorme ter você aqui, Julianderson. Então bora pra primeira pergunta, que é sobre nostalgia. Como foi que você descobriu o League of Legends? O que te pegou de jeito e fez você continuar jogando? É uma história até meio engraçada, porque na época de 2013, 2014, todos meus amigos já jogavam o LoL, e eu era bem relutante em querer jogar esse joguinho de fada. Tinha até um certo preconceito, pra falar a verdade, porque eu nunca tinha jogado um MOBA assim antes, eu achava meio estranho e aparentemente difícil, mas eu sempre jogava alguns games de computador como Ragnarok, Grand Chase. Cara, mas de tanto meus amigos, todo mundo jogar e me perturbar, teve um dia lá que eu acabei começando a jogar escondido e simplesmente comecei a ficar viciado, mano, nesse jogo, e tô aí desde jogando até hoje, mano. Isso começou em 2015, por aí. E então já ia 8 anos praticamente. Já deu uma parada às vezes, mas a gente sempre acaba voltando porque o jogo é legal. Olha, já 8 anos jogando League of Legends. Eu aposto que você é muito experiente e deve ter muita coisa pra contar. Deve ter conhecido muita gente também. Falando nisso, quem aí nunca teve um ídolo nos jogos? E você, tem alguém no mundo do League of Legends que te inspirou a ser melhor? Ídolos, acho que não, mas tem duas pessoas do cenário em específico que certamente inspirou bastante no meu jogo. Uma delas é o Milo, pra quem é mais antigo no LoL, certamente vai conhecer. Foi um cara que jogou na PEN, que é um dos maiores times aí, se não o maior do cenário de League of Legends. E aquele time era muito bom. E o Mario principalmente era um jogador que sabia se impor muito, tinha uma personalidade bem forte na rota do topo, que é onde eu costumo jogar. E o outro que não é tão conhecido, mas que já jogou profissionalmente também, é o Tools. Ele gostava de um estilo de jogo que é o que se assemelha mais a mim hoje em dia, que é um estilo mais de tanque. Tinha alguns campeões agressivos também, mas o principal campeão dele era o Malphite. E talvez daí que eu comecei a ver um pouquinho da força desse campeão e acabei gostando dele. E tô até hoje com ele. Ô louco, muito bacana saber que além de você gostar muito desses caras, ainda foram eles que te motivaram a jogar de Malphite. E cara, já que estamos falando do Malphite, queria saber se tem mais algum campeão que ganha o seu coração e por que o Malphite é o seu preferido. Eu sempre joguei de Malphite já tem alguns anos, mas especificamente essa temporada ele acabou me tornando meu campeão predileto, assim. Foi meio que de repente, assim, repentino, porque a temporada começou a facilitar, a ajudar, assim. Pra quem não sabe, no LoL existe um meta, então a cada tempo, assim, tem certos tipos de campeões que estão mais fortes, seja tanque, lutador, split. Nesse caso, os tanques, como o meu Malphite, ele tá bem forte no meta agora. Então eu comecei a jogar mais com ele, assim, e acabou que ele, do nada, eu consegui ganhar bastante jogos com ele seguido e gostei. Então tô aí jogando já há bastante tempo mais com ele. Mas tem outros campeões também que eu sempre deixei jogando na minha pool, que é a Camille e o Jax, principalmente, assim. Às vezes também jogo de Urgot, mas no geral mais entre esses 4, assim, campeões, assim. São os meus mais preferidos no momento, vamos dizer assim. É muito bom quando você tem vários campeões que te agradam, assim você consegue variar um pouco de jogo e quem sabe até se tornar um jogador competitivo, né? Já que o cenário competitivo pede que você esteja jogando com mais de um campeão. Não sei porquê, mas eles exigem isso. E já que eu toquei no assunto, o Brasil ele tem um cenário competitivo incrível em diversos jogos. O que você acha do cenário competitivo de
de League of Legends por aqui e se você já pensou em se jogar nessa onda. Eu acho o cenário de esporte no geral, assim, bem legal. No LoL, mais em específico, eu acompanho bem do começo lá, 2014, 2015, assim, que o cenário era bem pequeno. Então eu acompanhei a evolução como um todo, das equipes, a estrutura, tudo assim foi evoluindo bastante. E hoje em dia tá bem enorme e eu acho bem da hora. Eu já pensei sim em ser jogador profissional, já tive esse sonho. Até cheguei a me arriscar em alguns times do Tier 3, que é como se fosse uma terceira divisão, assim, ou semi-profissional. Mas na época não acabou dando tão certo, assim. Eu acabei entrando na faculdade, tendo outras prioridades, e acabei deixando meio de lado esse sonho, assim. Mas eu sempre curti jogar competitivamente, e então eu sempre acabo também olhando os jogos. Sempre tem algum jogo de alguma equipe, eu tô lá assistindo, porque eu gosto desse ambiente competitivo, então pelo menos acompanhar, assistir de alguma forma, assim, é bem interessante. E pra quem é novo, assim, eu sempre indico bastante, porque é algo, você não tem nada a perder quando você é novo, assim, então você pode se dedicar bastante, e se der certo, você vai ser bem recompensado hoje em dia, porque o cenário já tá bem mais evoluído, e é isso. Já que você falou de prioridades, eu sei que o tempo voa quando a gente tá jogando. E falando nisso, mais ou menos quantas horas por dia você dedica ao League of Legends? Quando eu era mais novo e não tinha tantas obrigações, eu jogava esse game o dia todo, mano, se deixasse. Desde a hora que acordasse, eu dormia, era direto LOL. Hoje em dia, aí, com trabalho, estudo, academia, não dá pra gente se dedicar tanto quanto antes. Mas eu tento manter sempre uma média de 3 a 4 horas por dia, assim, só pra manter a gameplay afiada e continuar subindo de elo. Mas sempre que eu tenho uma folga, ou assim, final de semana, eu acabo jogando bem mais, assim, porque eu ainda gosto bastante do game. E pra você ficar bom no jogo não tem jeito, mano. É só a prática, jogar. Aquela repetição que vai te dar aquele aperfeiçoamento e você vai jogar melhor. Então, é isso, mano. Você tem que se dedicar no jogo, mas se você quer ser bom, é a única forma. É isso aí, não é só de jogo que a gente vive. E como que você equilibra o tempo de jogo com essas responsabilidades do dia a dia? Hoje em dia tem bastante responsabilidade. Mas eu até que consigo equilibrar bem as coisas, assim. Eu sempre tenho um tempo certo para o trabalho. Como eu trabalho home office, então facilita um pouco. Só às vezes que eu tenho que sair para algum lugar, fazer alguma entrega. Mas no geral é mais em casa. Então eu separo o horário certinho. Tem um horário para estudar, tem um horário certo também para me alimentar, ir pra academia, essas coisas. E o resto do tempo eu sempre deixo pra jogar, a parte da diversão, vamos dizer assim. E tento me dedicar ao máximo nessas poucas horas do dia que eu tenho para jogar. Mas eu consigo equilibrar bastante todas essas áreas hoje em dia. Não fico só no jogo. Até porque eu tenho que manter tudo alinhado. E como eu moro sozinho, tenho contas pra pagar, né? Então não dá pra deixar as outras coisas de lado. As responsabilidades maiores, assim. Mas, no geral, é basicamente isso. Com certeza, tem que ter responsabilidade e saber dar prioridade para aquelas coisas mais importantes. Ainda mais se você mora sozinho, né? E, cara, toda partida tem aquele momento que fica na memória, né? E qual foi aquele momento super emocionante que você nunca esqueceu? A partida que eu mais tenho na memória é um jogo de 2015, se eu não me engano. Eu ainda era prata na época, bem ruinzinho. Eu tava jogando de Nasus. Cara, era um game que tava durando quase uma hora já. Era uma partida muito tensa, porque era o último jogo pra eu subir de divisão ou não. Então era uma partida que tava bem tensa já. E só faltava um tapa pro meu Nexus cair, que já tava exposto. Que é como se fosse um jogo de xadrez, só tivesse morrer lá, vivo. Então tava um game bem difícil. E eu consegui dar um teleporte na base inimiga, sozinho. E comecei a bater no Nexus deles. Daí o time todo voltou pra tentar me matar. E tipo, todo mundo começou a me bater. E eu fiquei, sei lá, com uns 10 de vida e consegui dar o último tapa pra destruir o Nexus inimigo e acabei vencendo aquela partida, mano. Sei que eu comecei a pular e gritar e comemorei muito a subida de elo, que na época foi pro Gold. Então essa foi a partida que eu mais nostálgica aí na minha mente agora. Caramba, imagino, deve ter sido muito épico. Você saiu de uma partida perdida para uma partida vitoriosa, com apenas um movimento, um teleporte. O teu time deve ter ficado muito feliz contigo. E ainda foi na partida ranqueada, né? Como é que você se prepara mentalmente antes de uma partida dessas e como que você lida com a tensão de jogar contra jogadores de alto nível? Eu sou uma pessoa bem competitiva, sabe? Qualquer coisa que eu jogo, nem que seja um para ímpar, eu quero jogar valendo e vencer.
E no LoL não foi diferente. Desde que eu conheci o game, eu sempre joguei no modo ranqueado. Nunca fui pro normal game, assim. Tem pessoa que tem medo, mas eu sempre quis já me arriscar logo ali nas partidas de conseguir meu elo. E no começo eu perdi bastante logo pra essa precipitação e falta de conhecimento de jogo. Mas depois de um tempo eu comecei a estudar e me preparar melhor, assim, para as partidas. E foi aí que eu comecei a escalar de elo. Hoje em dia eu já consegui atingir o grão-mestre e quem sabe no final do ano eu pego o challenge aí. Então já enfrento bastante jogadores de alto nível. E eu só tento pensar que é um jogo normal, assim. Escolho o meu melhor campeão e tento jogar da melhor forma. E se eu tiver num dia ruim ou numa fase ruim, eu só boto uma musiquinha lá pra relaxar e jogar, sem estresse. Eu sou parecido contigo, cara. Eu não consigo jogar um jogo sem que seja competitivamente. Se o jogo tem modo competitivo, é pra jogar. Eu entro nele direto, nem penso duas vezes. E essa dica aí da música é muito boa, cara. Eu sou apaixonado por música e tem diversos jogos aí onde a gente consegue colocar uma música pra rodar de fundo e isso acaba motivando muito, é realmente uma dica muito boa. E falando em dicas, é hora de dar uma força para quem está começando. Se você pudesse dar umas dicas para alguém que quer jogar de Malphite, o que você diria? Apesar de você ser um tanque, Malphite é um campeão que causa bastante dano, mais no começo do jogo. Então você tem que saber se impor na lane, mas sempre respeitando o seu cooldown, o tempo de recarga das suas habilidades para não sofrer muito dano. Vai meio que kitando o oponente e sempre incomodando ele bastante. E se você tiver uma lane phase bem sólida com ele, você consegue jogar bem as teamfight, que é o ponto forte do Malphite, cara, da ultimate dele, que causa dano em área e dá um CC. Então ele é bastante forte para jogar em time. Então você tem que saber a hora de iniciar. Isso é algo que você vai aprender com o tempo. Você sempre tem que pensar, se você iniciar no time inimigo, se você vai ter o acompanhamento do seu time. Então você não precisa se precipitar, querer iniciar de qualquer forma. Então tenha paciência, mas sempre que você encontrar uma janela, uma oportunidade, você também não pode hesitar em lutar, mano. E tem outra forma também de jogar de Malphite, que é mais defensiva, que eu já não curto tanto, mas você também pode jogar de Malphite dando peel, defendendo o seu time quando estiver forte. Mas eu gosto de jogar mais pra frente, assim, agressivando, causando o máximo de dano possível, apesar de ser um tanque. Meu Malphite é meio diferente, vamos dizer assim. E aí, rapaziada, anotaram tudo? O cara deixou umas dicas muito boas aí, né? E agora eu quero saber, mano, se você curte um TFT e se além do League of Legends tem algum outro jogo que também é a sua praia. Eu curto um TFT, sim. Eu até cheguei a jogar bastante na época, na primeira e na segunda temporada que lançou. Eu joguei no modo ranqueado e peguei um diamante, mas depois o jogo começou a mudar bastante, alterar o meta, e não tava conseguindo conciliar tanto ele quanto o LoL. E eu acabei ficando só no LoL mesmo hoje em dia. Ainda mais por causa disso do meu espírito competitivo e não eu consegui jogar um game só por divertir e acabar perdendo, mano. Eu sou daquelas pessoas que se diverte ganhando, sabe? Então, hoje em dia eu só tô mais no LoL, mas de vez em quando eu jogo uns outros games tipo Valorant com os amigos ou algum game mais retrô também, alguns jogos de luta, assim. Pra quem é mais antigo conhece esses The King of Fighters que tinha em fliperama. Isso aí eu gosto bastante e me divirto, assim. Sempre que eu vou na casa do meu primo ou em algum lugar e posso jogar, sempre me divirto bastante. Eu sou o tipo de pessoa que tenta ao máximo não me irritar em uma partida. Não importa se o time tá indo mal, não importa se a gente perdeu o jogo, eu sempre tento tirar algo de bom daquela partida. Poxa, você pode ter utilizado ela pra treinar, pra aquecer, pra botar algumas técnicas em prática, enfim, né? Você fez coisas ali, não foi uma partida totalmente perdida e é o que eu tento imaginar. Então, na maioria das vezes, eu também tô jogando com meus amigos e eu me divirto enquanto jogo. Então, independente se a gente perde ou ganha, eu me diverti e é isso que tá valendo. E sobre o Valorant, eu também tô curtindo muito esse jogo atualmente e é um dos jogos que eu mais tô jogando. Inclusive, tô tentando trazer algumas entrevistas pra cá com o pessoal que é conhecido lá também. Mas enfim, é sempre incrível ouvir sobre a sua jornada. Eu queria saber como que você se destacou tanto e se tornou um dos melhores jogadores de Malphite do mundo. Foi algo bem repentino, pra falar a verdade. Nessa temporada eu comecei a jogar mais com ele. Daí eu cheguei numa win streak, tava ganhando bastante jogos seguidos. Cheguei uns 10 jogos assim. E tava com um aproveitamento bem alto, quase 70% de Malphite. Isso em ranqueado, assim. Então era um número bem legal. E daí eu comecei a olhar o ranking. Eu vi que eu tava, acho que top 3 já do Brasil. Aí eu comecei a jogar mais de Malphite, me dedicar um pouquinho mais com ele. Continuei mantendo um aproveitamento bom. E daí quando eu fui olhar se tava já top 1 do Brasil, eu não só tava top 1, como já tava top 1 do mundo.
Aquilo dali foi bastante surpreendente, mas ó, eu me sinto um jogador bem comum, casual de Malphite. Tem apenas algumas peculiaridades, mas eu acho legal isso de chegar no top 1. Agora eu tentar me manter por bastante tempo ali. É isso aí, o objetivo agora é só se manter, né? E legal de saber que você começou a jogar e nem se importava muito com o ranking e quando viu tava lá, top 1. Isso é muito doido. E falando em destaque, qual é o seu maior objetivo dentro do jogo nesse momento? O que você busca conquistar? Nessas últimas temporadas eu sempre mantive ali no mestre, um pouco acima, e recentemente eu alcancei o grão-mestre e eu vi que eu tava jogando legal, tava com bom conhecimento de jogo, maturidade assim, e eu sinto que eu posso alcançar um rank maior ainda, um elo maior, e certamente meu maior objetivo esse ano é chegar ao Challenge, que é o nível mais alto do LoL pela primeira vez. Sei que não vai ser fácil, tem muito jogador bom, já tô caindo bastante contra jogadores profissionais, streaming, então tem que sempre tentar jogar bem, me manter no mais alto nível possível para conseguir ganhar mais jogos e quem sabe aí, até o final do ano conseguir conquistar esse challenge, que seria uma conquista e tanto para mim, que já joga bastante tempo esse jogo e vamos ver, né? Quem sabe aí. Eu aposto que você vai conseguir. E para finalizar agora, cara, nós sabemos que itens mudam a história do jogo, né? Então, quais são os itens essenciais na construção do Malphite e como que você se adapta aos diferentes tipos de partida? O Malphite é um campeão tanque, então a maioria das pessoas vê ele só como um campeão defensivo, assim, mas eu olho ele de outra forma. Eu sempre faço alguns itens um pouco mais ofensivos, vamos dizer assim, apesar de serem tanque, que é o Fulgor, que vai fazer a manopla depois. Eu também sempre starto de Anel de Dora, que dá um pouquinho mais de AP, então é interessante pra ele. Além das runas, eu sempre vou jogar de Cometa, apesar de algumas deles não serem tão boa, o Cometa, mas é uma runa que te dá bastante mana. O Malphite é um combo que gasta bastante mana nas habilidades, então você precisa dessa mana extra da runa, e além do dano, vai ser muito interessante nas batalhas, porque além de você ser um iniciador, você acaba sendo meio que um assassino, sabe? Então você consegue causar bastante dano, além de defender e iniciar o seu time. Então a gente foi um campeão bastante completo dessa forma que eu gosto de jogar. Outra coisa também que eu podia dar mais uma dica extra, assim, é sempre fazer botas dionianas, que é uma botinha que dá redução de tempo de recarga. Essa bota é bastante interessante pra ele, porque você acaba tendo ultimate bem rápida, e o Malphite é um campeão que depende bastante da ult pra iniciar as lutas. Então quanto mais tempo você tiver ult rápido, é bem interessante. Já as adaptações, assim, acho que não tem muito mistério. Se você tiver contra algum mago, você tem que fazer resistência mágica. Campeões de dano físico você sempre começa fazendo principalmente o Fulgor e armadura. E se tiver algum campeão com muita cura, regeneração, você precisa fazer um colete espinhoso. E no geral é isso, né? A build dele sempre é bem padrão. E eu também indico fazer sempre placa gargolítica, que deixa ele muito mais tanque. Ainda mais com esse item que eu faço, que é um pouco mais ofensivo, então ele vai te proteger bastante. Então eu recomendo que faça. E acabamos de tomar mais uma dose de conhecimento aí, principalmente pro pessoal que quer começar a jogar de Malphite ou já joga com esse campeão, mas quer aprimorar as técnicas com ele. É isso então, muito obrigado ao TheFly por ter aceito participar da entrevista, obrigado também a todo mundo que assistiu até aqui. Caso você queira ver mais entrevistas de League of Legends, nós já fizemos 3 até o momento. Eu vou deixar o link da playlist na descrição do vídeo, mas não se esqueça de deixar um like antes de sair e se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito. Considere também se tornar um membro, assim você ajuda o canal e ainda ganha diversos benefícios. Eu fico por aqui, um grande abraço e valeu, falou, fui! O invocador saiu do jogo. Dancing,